A paz do Senhor Jesus para todos. Aqui é o canal A Esperança ao Pé da Cruz. Nele você vai encontrar um conteúdo de qualidade para edificar a sua vida. Para você estar acompanhando os nossos vídeos e nos ajudando, peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, assista aos nossos vídeos, curta os nossos vídeos e também comente. Não deixe de colocar aí a sua opinião. Também compartilhe com seus amigos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai Todo-Poderoso. Meus queridos, amados irmãos, amigos, ouvintes, quero nesta noite compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Uma bela história, onde nós teremos um assunto muito importante para nós compartilharmos com os amados. O bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo, roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Meus queridos, aqui está uma história muito profunda e importante para as nossas vidas. Esse homem foi maltratado por outros homens, deixado ao chão, ao caminho, quase morto. 3 homens tiveram a oportunidade de passar por aquele mesmo caminho. O primeiro homem, ele, um sacerdote, conhecedor da lei, passou de largo, olhou e não fez nada. Segundo homem, o levita, diz a palavra de Deus, passou de igual modo, olhou e não fez nada. Mas um terceiro homem, um samaritano, passava por aquele caminho. Samaritano não se comunicava com judeus. Ali estava uma oposição. Mas naquele momento, aquele samaritano, ele
tem uma atitude totalmente diferente. Ele vai agir com misericórdia, ele vai parar e vai socorrer aquele cidadão que estava caído. É dessa história que Deus coloca no meu coração um tema muito importante para esta reflexão. A vida a partir das atitudes. A vida a partir das atitudes. As nossas atitudes vai definir os resultados positivos ou negativos para cada um de nós. Aquilo que plantarmos, vamos colher. Aquilo que plantarmos será a nossa medida de colheita. O bom samaritano foi posto à prova. Ele foi colocado à prova. E nessa prova determinada, de momento de sua vida, as suas atitudes definiu o seu sucesso. A vida ela é favorável. Quando alguém ele procura pautar suas decisões em atitudes corretas. Mas a vida é má. A vida é má para alguns homens quando os mesmos pautam sua vida em atitudes erradas. Então, as atitudes, ela define se a vida vai ser favorável ou não para cada um de nós. Todos nós já colhemos frutos maravilhosos, frutos abençoados, e todos nós também já colhemos frutos amargos. Tudo a partir das atitudes de cada um de nós. Eu quero compartilhar com vocês esse assunto. Nós precisamos entender, a sociedade tem colhido seus próprios frutos, ou bons ou ruins. Pais colhendo tristeza, amarguras com seus filhos, porque um dia também contribuiu com atitudes erradas para os seus filhos. Há outros pais que, em meio a tantas adversidades da vida, mas seus filhos têm se comportado bem, e esses pais têm colhido frutos abençoados. Tudo a partir de atitudes. As atitudes, ela vai definir a vida de cada um de nós. E eu aprendi lições importantes nessa história para compartilhar com cada um de nós. Essa história edificou meu coração, essa atitude desse bom samaritano. Nós estamos vivendo em uma sociedade muito difícil. E é nessa sociedade que Deus nos chama, Deus nos convoca, que nós venhamos a praticar atitudes corretas, atitudes importantes, atitudes que venham definir o futuro de cada um de nós. Primeiro ponto que eu quero compartilhar. A vida a partir das atitudes. Ele decidiu agir em compaixão. Enquanto os outros não tiveram compaixão, diz o versículo 33, que este homem, ele agiu com compaixão para com aquele homem caído, aquele estranho. Então ele vai e procura praticar a compaixão. Meus queridos amados irmãos, essa é uma atitude importante em nossas vidas. Essa atitude da compaixão, ela marca a história da sociedade. A compaixão, ela marca a história das famílias, dos povos. As nações, muitas nações, não agem com compaixão. Em contrapartida, há poucas nações que agem em compaixão umas para com os outros. Isso é fundamental. A compaixão é uma atitude muito importante para a sociedade. Ele decidiu agir em compaixão à vida daquele próximo. Ali estava um próximo, estranho. Eles não se comunicavam, era como se fossem inimigos. Mas naquele momento, ele exercitou a compaixão dentro da sua vida para com aquele próximo. Para a vida daquele desconhecido. Nós não temos que conhecer alguém para fazer o bem, para praticarmos o bem. E ele praticou o bem para aquele desconhecido. Bela atitude, uma atitude fundamental para a vida de cada um de nós. Para a vida de um desprovido. Aquele homem estava desprovido, destruído. Os salteadores tinham tirado todos os seus bens, bateu, espancou e deixou cair. O homem estava desprovido. A sociedade,
ela está desprovida da palavra de Deus. A sociedade está desprovida da misericórdia entre os homens. A sociedade está desprovida de alegrias, de felicidade. Este é o momento que Deus convoca os seus filhos, convoca o ser humano para que pratique essa compaixão, essa atitude de compaixão uns para com os outros. Na Bíblia também nós encontramos um cidadão que teve uma atitude correta. A atitude dele foi mudar de vida. Zaqueu era um homem que tinha um comportamento mau. Ele roubava, era um cobrador de impostos e cobrava mais. Mas um certo dia ele mudou a sua atitude. Ele se arrependeu e ele procurou. E falou para Jesus, vou pegar parte dos meus bens, vou distribuir para os pobres. E ele se arrependeu daquela atitude errada e procurou agora viver em atitudes corretas. Nós precisamos definir as nossas vidas a partir de atitudes corretas. Segundo ponto, aquele homem, aquele bom samaritano, ele vai tomar uma segunda atitude importante. Ele decidiu doar seu tempo. Ele estava em viagem. Ele tinha que resolver seus negócios, ele tinha seus compromissos, ele tinha que resolver a sua vida. Ele poderia passar de largo e não falar, não tem nada a ver comigo. Mas ele não agiu dessa maneira. Ele decidiu doar do seu tempo. Quantos filhos desejam que seus pais doem um pouco de tempo da sua vida? Quantos empregados nas empresas desejam que os seus patrões doem um pouco do seu tempo? Quantas pessoas o aluno deseja que o professor doe um pouco do seu tempo? Tantas pessoas necessitando de um pouco de atenção, um pouco de tempo. Há muitas pessoas que não têm tempo para mais, para ninguém. São pessoas egoístas do seu próprio tempo. Esse homem aqui não. Aquela bela atitude foi linda, uma atitude especial. Ele parou do seu animal e foi cuidar daquele cidadão. Botou o medicamento, o vinho e o óleo e levou para uma hospedaria. E ali cuidou daquela pessoa, dando do seu tempo, cortando o tempo da sua viagem. Porque havia algo mais importante. A nossa vida está sempre cercada de coisas mais importantes. E nós não paramos para doar o nosso tempo. Pois bem, ele doou do tempo dele. Ele doou do tempo dele para socorrer, para cuidar e para fazer o bem. Precisamos sim doar do nosso tempo para fazer o bem, para cuidar, para socorrer, para levar ao mundo a alegria de Deus, a esperança de Deus. Nós precisamos ter tempo para a palavra de Deus, para o caminho da oração, para transmitir essa esperança aos homens sem esperança, transmitir a salvação aos homens caídos. Muitas pessoas estão perdendo tempo, muitas pessoas estão deixando de aproveitar bem o tempo. Na Bíblia também fala de um homem que soube aproveitar o tempo. Esse homem foi Enoque. E diz a Bíblia, e andou Enoque com Deus. E ele procurava aproveitar o tempo andando ao lado de Deus. Que bela escolha, que bela escolha. Ele procurou, a atitude dele foi de aproveitar o tempo e andar ao lado de Deus. E por andar ao lado de Deus, aproveitando do tempo, com aquela bela atitude, diz a Bíblia que Deus o tomou para si, o arrebatou, levou para a sua presença. Meus amados, nós precisamos aproveitar o tempo, nós temos que ter uma atitude correta. Enoque aproveitou o tempo. Deus está nos convidando para que nós venhamos a aproveitar o tempo em uma sociedade que está precisando urgentemente da presença do Deus Todo-Poderoso. Vamos aproveitar o tempo? Vamos aproveitar o tempo nas coisas eternas, nas coisas que edificam. Vamos procurar aproveitar o tempo da nossa vida para com a nossa família, para com o nosso próximo. Vamos procurar aproveitar o tempo para semearmos a boa palavra, a palavra de esperança, a palavra de vida eterna, a palavra que transforma, a palavra de Deus. Meu amado, meu querido irmão, é nesse ponto que se faz necessário você pensar um pouco. Aquele homem, a vida daquele homem, do bom samaritano, ela foi mudada a partir das suas belas atitudes.
Terceiro ponto e último. A vida a partir das atitudes. Ele decidiu levantar o caído. Olha aí, há muitas pessoas que aproveitam para derrubar as outras pessoas, destruir as outras pessoas pela sua inveja, pelo seu ódio. Por alguma razão, elas querem ver o fim daquela outra pessoa. Ela quer ver o mal daquela pessoa. Eles querem, o sacerdote, o levita, queria mais lá que o cara ficasse no chão e fosse destruído, fosse morto, que morresse. Não é assim a vida. Não é assim que nós devemos agir. Não é dessa maneira. O bom samaritano, a sua atitude é não ver aquele homem ser destruído, é não ver aquela vida ser destruída. Ele teve uma atitude de levantar alguém que estava caído. Meus queridos amados irmãos, quando nós levantamos alguém que está caído, a satisfação de gratidão no coração é muito grande, porque você está dando uma oportunidade de volta às pessoas, não importando como ela esteja, não importa se ela fez algo errado, o importante é que você está trazendo a vida, colocando de pé uma vida que está caída. Aquela vida simboliza a sua própria vida, é o seu semelhante. Meus queridos, a vida a partir das atitudes. Ele decidiu levantar o caído, e ele levantou aquele caído, colocando o óleo da misericórdia, o óleo do amor, o óleo do despreendimento, e ele colocou o vinho da misericórdia, o vinho do amor, o vinho do acolhimento, do despreendimento. Ele colocou aquele vinho e aquele óleo, e aquele homem foi reagindo, e ele levantou aquele homem e colocou no seu animal e levou para a hospedaria. Levantou o caído. Ele, por certo, ficou muito contente consigo mesmo, pela sua atitude. Por certo, o hospedeiro, aquele dono daquela pousada, ficou muito feliz, alegre com aquele gesto daquele homem. Deixou 2 denários com o dono da pousada, da hospedaria, e disse, olha, se precisar de mais, pode gastar. Quando eu voltar, eu pago, te dou o restante. Essa atitude levantou o caído, e por certo não foi só o óleo da misericórdia, do amor, desprendimento, mas o óleo realmente da alegria, da satisfação, da bondade, fez com alegria, com felicidade. Tem pessoas que fazem o bem a outro, mas com o coração endurecido, com o semblante decaído. Não, é com alegria, é com satisfação. Quando nós estamos fazendo a Deus, e Deus se alegra, e Deus fica contente, e Deus nos abençoa. Meus queridos, na Bíblia tem um homem também que teve uma atitude muito bonita, Naamã. Naamã, com seu orgulho, não queria descer naquele rio, mas ele se humilhou, teve uma atitude de humildade, e quando ele se humilhou e desceu naquele rio, Naamã levantou daquele rio uma nova criatura. Ele levantou transformado fisicamente e transformado o coração. E Naamã passou a ser um adorador de Deus. Meu querido, hoje Deus está nos convidando para que você tenha boas atitudes. Atitudes que venham mudar o destino da sua vida, da sua família e da sociedade. A vida a partir das atitudes. Nós somos convocados por Deus para termos atitudes importantes para a sociedade. E através dessas atitudes, nós podemos ser para a sociedade luz para o mundo e sal para essa terra. E a partir desse momento, nós nos tornamos pessoas de atitudes abençoadas, que abençoam outras pessoas. Há muitas pessoas precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de esperança, de uma palavra de fé, de uma palavra de vida eterna. E esta palavra de vida eterna, só Jesus Cristo pode nos dar. Então, você, meu amigo, você, meu irmão, nós precisamos deixar Deus colocar dentro de nós as coisas, as atitudes boas, para nós sermos, para este mundo, sal para essa terra e luz para esse planeta Terra. Ainda há tempo, nós poderemos sim ter boas atitudes. A partir do momento que você entende isso, você começa a receber a atitude que vem de Deus e você distribui para a sociedade, para a sua família, para a sua casa e para você mesmo. Você é abençoado quando você deixa Deus derramar dentro de você as atitudes do céu. O nosso Deus, Ele é o Pai das luzes e Ele derrama sobre o nosso coração as atitudes maravilhosas. Que esta palavra
seja impactada no seu coração. E que você faça como um bom samaritano. Não passe de largo. Deixa fluir dentro de você as atitudes da bênção de Deus para a sociedade. Quero nesse momento orar pela sua vida, orar pela sua casa e pela sua cidade. Nosso Deus e nosso Pai, te dou graças, Senhor, porque a tua palavra é rica e eficaz. Peço ao Senhor nesta hora e neste momento que o Senhor coloque em nossos corações, ó Deus, as bênçãos espirituais, as bênçãos de transformações, as atitudes maravilhosas que o Senhor tem, para que a gente possa, Senhor, estar distribuindo na sociedade, nas famílias. Toca, Senhor, no coração daquele pai, daquela mãe, daquele filho, para que tenha boas atitudes. Toca no coração da sociedade, para que haja boas atitudes. Toca no coração da tua igreja, para que haja boas atitudes. Senhor, venha encher a sociedade, o coração das pessoas de boas atitudes. Ajuda, Senhor, essa sociedade, para que seus corações sejam impactados pela tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus.